Obrigada, Emanuel, pela introdução e começo por cumprimentar também os nossos oradores. Obrigada uma vez mais por terem aceito o nosso convite para falarmos então aqui sobre a realidade aumentada hoje. E obrigada a toda a gente que já está connosco e está a assistir. E é com muito gosto então que começamos esta sessão. Vamos fazer só assim uma apresentação muito resumida e muito breve de cada um dos nossos oradores e depois então passamos para as questões que temos para discutir então. Começamos então pelo professor António Câmara, que é professor catedrático na Universidade de Lisboa e fundador da empresa iDreams. O Rafael Silva, que é diretor criativo na agência Unloop, que é especializada em aplicações interativas de realidade virtual e realidade aumentada para eventos, museus e retalho. E depois temos o Telmo Adão, que é coordenador de desenvolvimento do grupo CEVIG, que faz parte do Centro de Computação Gráfica e acumula cerca de 10 anos de experiência em realidade aumentada, virtual e realidade mista. Então, em jeito de introdução a este tema também, e para ficarmos a conhecer um pouco sobre o vosso trabalho, pedi que cada um de vocês indicasse um projeto de realidade aumentada que vos tenha marcado pelo lado positivo e que explicassem o porquê. António, convidava-o a começar, se possível. Tenho que pôr o som. Bem, eu devo dizer que sou seguramente o mais velho entre os presentes. Nós começámos realidade virtual e realidade aumentada em 1992, num laboratório na Universidade Nova. Nós na iDreams desenvolvemos já mais de 2.000 projetos no mundo inteiro, em 40 países. E o nosso sonho, desde o início, era baseado num filme do Woody Allen, que era a Rosa Púrpura do Cairo, em que um ator saía do filme. E, portanto, o nosso sonho desde o início foi um dia vai ser possível colocar um ator, ou cada um de nós, dentro de um filme. E o projeto que nos permitiu fazer isso pela primeira vez foi um projeto com uma firma chamada Canesta, que fez a primeira câmara de profundidade, que depois foi comprada pela Microsoft. E essa compra veio de um projeto que nós desenvolvemos para a Canesta, foi exibida no Consumer Electronics Show em 2010, em que a pessoa entrava dentro de um filme e portanto, ia interagia com os objetos nesse filme. E esse projeto foi depois também galardoado com o primeiro August, foi a primeira conferência aberta da AWE, na altura é a AR, em Santa Clara, na Califórnia, e portanto esse projeto marcou-nos decididamente, porque logo a seguir a Canesta foi comprada pela Microsoft. Obrigada, António. Rafael? Aqui. Sim, então, boa tarde a todos. Um dos projetos que temos trabalhado na Unloop é um escape room em realidade aumentada. Basicamente, nós temos um cliente que veio até nós durante esta época do Covid, que fazem escape rooms no Algarve. Então criou uma solução de como trazer este mesmo conceito de uma ação, uma experiência que é muito à base de exploração, para um contexto que as pessoas estão em casa. E acabamos por desenvolver esta solução, que é uma aplicação que a pessoa aponta o telemóvel para a sua sala de estar, para o seu quarto, onde estiver, e aparece o mundo 3D do escape room em volta do espaço físico. Ou seja, o espaço virtual sobrepõe-se ao espaço físico e a pessoa caminha na sua casa e, à medida que vai caminhando, caminha no espaço virtual e consegue interagir com os objetos e cumprir objetivos, resolver puzzles. E aqui, se calhar, é um dos projetos que é muito recente, mas talvez seja um dos que mais marcou por causa da potência que tem um dispositivo móvel, um telemóvel, conseguir ter um mundo inteiro trazido para o nosso quarto, para a nossa sala de estar. Uhum, Yes. obrigada. E por fim, Telmo.
Peço desculpa, estava a falar com o microfone desligado. Pronto, antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. Pronto, o projeto que a mim mais me marcou foi um projeto designado de Mixar, que foi um projeto de reconstrução de herança virtual que permitia ver edifícios em cima de ruínas. Portanto, com os óculos ou com o telemóvel, nós podíamos aproximar-nos de uma ruína e ver um edifício reconstruído em cima dela. Portanto, foi um dos contactos mais intensivos que tive com ferramentas de RA, em que pude experimentar imensa coisa, muitas técnicas de tagging, location-based, marker-based, baseado em 3D CAD, modelos 3D CAD, silhuetas de modelos, né? Para quem baseado nessa técnica. Experimentei também diversos equipamentos, incluindo óculos, vídeo e optical see-through, também conhecidos como molded displays. Né? Foi um projeto onde aprendi muito. Portanto, esse foi o que mais me marcou. Obrigada. E só aqui nestes 3 projetos já conseguimos perceber a diversidade de áreas, não é, que a realidade aumentada se pode aplicar e mesmo a nível de recursos tecnológicos, não é? Isto só é possível porque realmente estamos a avançar e a tecnologia está a avançar e cada vez mais está acessível e neste contexto que se encaixa perfeitamente até na nossa próxima questão, que é o que é que podemos fazer hoje em dia com realidade aumentada, de forma prática e eficaz, que não era possível há 5, 10 anos atrás. Ou seja, o que é que nós conseguimos fazer agora efetivamente que não conseguíamos? Não sei quem quer começar, talvez o Rafael ou o António, o Telmo, deixo. Eu posso começar. Força. Então, há 6 anos atrás estava na licenciatura a acabar. Eu lembro-me que um dos projetos que fizemos foi precisamente uma exposição em realidade aumentada, em que convidámos vários artistas 3D da escola para expor os seus trabalhos, sendo que na parede apenas estavam os marcadores. E aqui noto logo uma grande diferença na altura, há 5, 6 anos, que nós não tínhamos os meios como temos hoje, ou seja, os marcadores tinha que ser uma livraria antiga de JavaScript que tínhamos e eram todos marcadores à base de... não podiam ser customizáveis, pelo menos porque nós não fizemos de raiz o sistema de detecção. Claro, estávamos a usar o que já havia. Mas hoje em dia temos muitas soluções que permitem usar marcadores, soluções pré-feitas, quase nem é preciso a pessoa saber programar, permite usar marcadores de imagem, marcadores 3D, e isso é uma grande evolução. Isso e a nível da capacidade dos equipamentos. Hoje em dia também a maior parte dos telemóveis consegue correr 3D e fazer este processamento mais pesado. Eu posso avançar. Nós, muitas das patentes da Markerless realidade aumentada vêm, apesar de tudo, antes de 2010. Nós tivemos uma das que é a seminal, porque de facto temos a mostrar como é que se introduzia um elemento virtual numa cena real e depois se detectavam as colisões, as oclusões e fazia o shadow casting. Mas na altura, quando nós começámos, usávamos uma simples câmera 2D e, portanto, inferíamos tudo o que se passava em 3D. Depois, com o aparecimento da canesta e outros sensores de profundidade, nós passámos a ter essa alternativa. O que eu acho que hoje em dia é talvez a maior revolução, e isso vê-se no iPhone 12, é haver LiDAR. Portanto, nessa altura, o custo de um sensor de LiDAR era 10 mil, 20 mil euros, pelo menos, e hoje isso é possível. E, portanto, tudo aquilo que nós resolvíamos de uma forma incrivelmente difícil, e depois, apesar de tudo, a Kinect e outros sensores de profundidade nunca se difundiram, hoje torna-se possível com a LiDAR. E isso abre imensas hipóteses. E eu acho que a grande parte dos desenvolvimentos, mesmo depois, quando nós começarmos a usar óculos de realidade aumentada, vão ter muito a ver com esta capacidade
do lidar. De facto, eu hoje posso digitalizar em 3D qualquer objeto, qualquer divisão da minha casa de uma forma impensável há uns anos. Pronto, eu aqui também concordo com os colegas em absoluto. Eu diria que nas técnicas, ou pelo menos recentemente, que eu tenho conhecimento, nas técnicas de visão que estão na base da realidade aumentada, não houveram desenvolvimentos muito profundos. O que nos principais desenvolvimentos foi, de facto, um aparecimento de frameworks, não é? Que agora incorporam todas as técnicas e mais algumas de tracking, não é? E permitem, e são flexíveis o suficiente para, quase como o Rafael estava a dizer, nem ser preciso aqui grandes skills de programação. Portanto, e depois também acho que houve aqui muitos desenvolvimentos nos dispositivos, que agora estão mais compactos, mais leves, mais potentes computacionalmente, mais específicos ao nível da operacionalização, como é o caso dos HoloLens, não é? E, portanto, mais capazes de comportar as técnicas que os dispositivos há 10, 15 anos atrás faziam, mas com performance que alguns dispositivos há 10, 15 anos atrás faziam, mas com performances que não eram bem as ideais. Não é? Penso que aqui também ao nível das tecnologias de rendering, que misturam os conteúdos e interpretam os shaders, houve uma grande evolução, na medida em que às vezes é muito difícil distinguir uma cena real ou numa cena o que é real do que é virtual. E, portanto, acho que nas tecnologias de rendering também houve aqui alguma evolução. E pronto, e estamos aqui a falar em aspectos, nos recursos tecnológicos em si, que avançaram, e estamos a falar muito em termos de tecnologia. Quando, em termos práticos, quando passamos para tarefas que realizamos no dia a dia, por exemplo, nós aqui até no Centro de Computação Gráfica, nós temos 2 projetos em que estamos envolvidos relacionados com realidade aumentada, que são o Hardware e o SMMS, que essencialmente apoiam a gestão de manutenção, a operação logística e também a gestão e manutenção de edifícios. E o que eu pergunto é, como é que acham que a realidade aumentada efetivamente pode ser integrada no cotidiano das pessoas? Telmo, se calhar. Posso começar esta vez? Sim. Pronto, eu diria que praticamente todo o nosso cotidiano pode ser enriquecido com RPA. Desde que os sistemas informáticos oferecem um suporte adequado, não é? Portanto, ter a possibilidade de fazer a gestão energética da minha casa, de ver a autonomia do meu carro, conhecer o estado dos transportes públicos, de um transporte público de interesse, apontando simplesmente o telemóvel para uma paragem, ou até obter informações nutricionais e recomendações acerca daquilo que como, não é? Há muito que já não é ficção. E, portanto, já temos em nossa posse toda a tecnologia que nos permite fazer isto e muito mais. António? É curioso porque no Twitter havia um debate ainda ontem sobre o que é que vai acontecer quando tivermos óculos e porque é que os óculos vão ser um enorme sucesso. E eu acho que os óculos vão ser um enorme sucesso. E isto não vem de mim, só vem deste moderador, no fundo, desse thread, que é o Lucas Risotto, porque eles vão oferecer a todas as pessoas quatro capacidades que são enormes. A primeira é esta associada aos mapas, ok? Eu vou navegar numa cidade de uma forma muito mais simples. A segunda é as línguas, ok? Por exemplo, nós estamos num projeto com uma drogaria em Alcântara, onde estamos a colocar um senhor de 83 anos como Near Human a falar como um bot e a traduzir, e ser traduzido em 44 línguas. Nós vamos ter essa capacidade. E nós depois vamos poder, obviamente, identificar todos os objetos. A Google e a Apple estão hoje a fazer a image recognition de todos os objetos known da humanidade. E, portanto, nós vamos ter essa capacidade. E algo muito prático, que eu acho que vai ser evidente, é que, por exemplo, é absurdo nós hoje termos os remédios e ainda temos aqueles papelinhos a dizerem as prescrições. É absurdo nós temos que consultar os manuais para colocar as máquinas a lavar. Todos os manuais do mundo, todas as prescrições
vão estar em realidade aumentada. Eu vou olhar para o meu remédio, eu vou olhar para uma máquina e imediatamente eu vou ter a capacidade de utilizar. E isto são apenas exemplos. Uma das coisas que eu acho chocante neste momento é as pessoas ainda não terem percebido muito bem a revolução que vem aí. A revolução vai ser total, porque nós vamos passar não só destas situações, mas de uma web que é 2D e que tem uma raiz literária para o mundo real que é 3D. E, portanto, onde a internet vai ser tudo. Nós vamos passar destes marketplaces que, no fundo, resultam da desagregação da web antiga para um mundo onde tudo está desagregado, onde nós vamos poder, e isso é horrível, comprar qualquer objeto que está à nossa frente no mundo real ou no mundo virtual. Rafael, e a tua visão? Sim. Qual é a tua visão? Não, sem dúvida que vai muito de encontro ao que o António falou, e temos pessoas que estão na frente deste tipo de trabalho, como o Lucas Visuto, a promover o chamado metaverse, não é? Que tudo vai estar no seu ambiente virtual. Sim, é basicamente isso. Atualmente o que temos é muito os usos que vemos da realidade aumentada são mais gerais, têm um déficit grande, porque qualquer interação carece de um balanço entre esforço e recompensa. Se nós temos as interações à base da pessoa ter que tirar o telemóvel, ter que ter uma aplicação para ler códigos, ter que ter os códigos impressos em algum lado e detectar e esperar que a conexão da internet funcione bem, que a detecção funcione bem, que a iluminação seja bom, isto cria muitas barreiras. Quando tivermos esta tecnologia dos óculos de realidade aumentada acessíveis para o público geral e que haja empresas e uma cultura de produzir conteúdo para aqui, sem dúvida que esta revolução é o caminho a andar em termos de tecnologia. Estejam à vontade, eu estou a fazer questões, mas se por algum motivo quiser comentar alguma coisa que o outro disse, estejam à vontade, ok? Pronto, o nosso objetivo também é que seja a discussão o mais aberta possível. Pronto, e pegando nesta questão deste novo mundo, que já não está tão longe quanto isso, até aqui segundo a vossa opinião. Passamos agora então para falarmos um bocadinho então sobre como é que nós criamos experiências para este novo mundo. E passando para o design em si, para aspectos mais relacionados com o design, como é que podemos assegurar que estas experiências que serão fáceis de utilizar e ficarem na memória das pessoas? António? Eu, em primeiro lugar, eu não sou designer. Aliás, tenho a formação mais oposta possível inicial, que é de engenharia civil, mas tenho acompanhado os designers e muitos dos projetos que nós realizamos. Eu, antes disso, gostava de referir uma cadeira e um exemplo que é muito interessante. Há um grande jornalista americano que ganhou o prémio Pulitzer, Harvey Renner, que dava na Universidade de Texas em Austin, agora Stanford, uma cadeira chamada Digital Storytelling. E essa cadeira, na primeira aula, ele mostra as reportagens sobre o assassinato do presidente Kennedy em 1962. Ok, a televisão, o rádio, os jornais. E o desafio para os estudantes é, agora contem esta história, utilizando os meios que têm hoje, obviamente, as redes sociais, mas sobretudo rádio aumentada e rádio virtual. Como é que eu conto uma história hoje que foi contada daquela forma? E eu acho que, basicamente, isso é muito importante, porque nós trabalhamos hoje muito com a Ridley Scott. E Ridley Scott começa todos os projetos da mesma forma, que é escrever um texto. É um manifesto. E os melhores projetos que nós fizemos começaram todos assim. Nós escrevemos um texto, um manifesto. As palavras, nós estamos habituados a só lidar com as imagens e com os números. As palavras são aquelas que representam toda a componente subjetiva que depois dá a riqueza no final. Mas vamos ter que fazer um esforço para as representar de algum modo. E, portanto, eu acho que tudo começa com a parte do texto e, a partir do texto, depois nós vamos para protótipos no papel e depois seguir todo o percurso.
Mas de facto, eu acho que a componente fundamental, mesmo neste caso do jornalista, quer, ok, como é que nós utilizamos realidade aumentada e rádio virtual, tudo começa de novo com o texto, só que o texto é diferente daquele que foi há muitos anos e tem é diferente e tem um contexto completamente distinto. Rafael? Sim, de um ponto de vista mais prático, eu acho que dos pontos mais importantes aqui é o teste daquilo que se está a fazer, é a prototipagem contínua, porque se em ambientes 2D já é uma necessidade de testar com utilizadores e ver as reações e há sempre surpresas, em ambientes 3D é uma dimensão extra que tem muito mais para testar e ter a certeza que corre bem. Que não é só distribuir os elementos no espaço 2D, no espaço 3D também, e, e até acaba por ser semelhante à realidade virtual. E um dos princípios é, por exemplo, é a proximidade dos objetos, a escala dos objetos, destes objetos interativos da interface, dão indicações diferentes ao utilizador, não é? As propriedades básicas deles. E a pessoa deve contar com isto. O que vejo muitas vezes a acontecer quando alguns designers que estão muito habituados ao 2D começam na realidade aumentada é esta tendência para fazer tudo em planos, tudo em 2D, tudo tradicional, agarrado aos mídias antigos. Mas vejo isto a evoluir e é necessário muitos testes, até porque nós agora estamos com este mídia muito à base das próprias experiências e da utilidade em si, mas, eventualmente, imagino que seja também concorrido pela publicidade. E aí cria ainda outra camada adicional de espaço visual que vai ser ocupado e quais são as normas também para a publicidade aparecer em realidade aumentada. É outro assunto totalmente diferente, mas que quando acontecer, os designers também devem desenhar as suas interfaces e contar com isto. Então, eu creio que é uma questão que não é assim muito fácil de resposta. Depende de muitos fatores, sendo que alguns dos mais importantes são, portanto, o interesse e as expectativas do próprio utilizador face à experiência de realidade aumentada que estará a ser construída. É precisamente neste ponto que eu vejo que as áreas ligadas como o PIL, não é? Bem sabe que as áreas ligadas à compreensão dos fatores humanos, da usabilidade, etc., são muito, muito importantes. De qualquer das formas, penso que é necessário encontrar estratégias de balanceamento entre aquilo que é informativo e lúdico e até interativo, no sentido de focar o utilizador naquilo que é o objetivo da experiência com a carga correta de estímulos. Portanto, não há uma resposta muito certa para isto, há aqui uma ideia que é geral. assim, e aqui, pronto, o António tocou na questão do digital storytelling, o Rafael falou aqui também na questão da prototipagem, e agora estão também a dar-nos aqui esta visão de que realmente é necessário também ter em consideração uma série de fatores. E eu pergunto que estratégias é que podemos utilizar para projetar estas experiências, para além das que já fomos aqui falando. Se calhar agora, Rafael, pedia para partilhar? Sim, eu diria que o processo até encaixa num processo tradicional de design, não é? Temos o conceito, desenhamos algumas interfaces para cobrir aquele conceito, testamos, modificamos a interface, criamos um protótipo, só que com esta dimensão extra. Eu lembro-me que muitos projetos que trabalhei em realidade aumentada de coisas mais simples, uma das coisas que eu fazia até era filmar-me a mim próprio com o webcam, montar a interface em cima desta filmagem, ver como funciona. Ou filmar o objeto que vou estar a interagir com, montar em cima daquela filmagem e ver como funciona. Eu diria que aqui e aí responde logo a muitas questões, porque se uma pessoa está a fazer sem ver só no 2D, acaba por perder muito tempo. E no fundo é isso que
ponta quando se desenha este tipo de interfaces. Telmo. Eu julgo aqui que, do ponto de vista da implementação, considero filtrar 3 aspectos: o ambiente, o público-alvo e o objetivo. O ambiente vai ajudar-me a perceber que tipo de técnicas é que poderia usar na minha solução AR, uma vez que temos aqui a questão, por exemplo, da iluminação. Em ambientes de outdoors, como a iluminação é pouco controlada, temos sempre aqui o aspecto de umas técnicas funcionarem melhores que outras, e portanto isso é algo a considerar, não é? Portanto, conhecer o público-alvo fará com que eu possa também concentrar esforços naquilo que é o background do utilizador, ao invés de implementar coisas que são giras do ponto de vista do desenvolvimento, mas depois não se traduzem numa utilização interessante para o utilizador. E, portanto, depois temos aqui o terceiro aspecto, que é o objetivo, que vai ajudar a compreender o tipo de conteúdos de interação que eu terei que incluir na minha solução para que o utilizador faça o seu trabalho de forma confortável, focada e direcionada ao propósito. António? Bem, uma das... portanto, nós ao longo do tempo fizemos projetos em praticamente todas as áreas que se podem considerar ser de realidade aumentada. E houve 2 aspectos fundamentais, praticamente sempre. Em primeiro lugar, no fundo, criamos triggers que no fundo motivem as pessoas para continuarem na experiência. E esses triggers podem ser de vários tipos. A segunda fase tem a ver com as interfaces, e nós procuramos sempre desenhá-las para serem naturais, muitas vezes usando gestos ou som. Por exemplo, muitos desses triggers podem ser óbvios ou podem ser dependentes de localização ou associados a eventos temporais. Houve várias experiências que correram bem e outras experiências que correram mal. Eu vou falar de uma experiência que correu fantasticamente bem e outra que correu pessimamente. A que correu muito bem foi nos Jogos Olímpicos do Rio. Nós tivemos uma aplicação baseada em música que estava associada a cada bairro e aos índices ambientais. Okay? E, portanto, as pessoas não estavam à espera e, basicamente, havia uma música que tinha sido inventada, sei lá, em Ipanema, e depois, quando a poluição do ar era horrível, havia um ruído também significativo. E, portanto, isso correu extraordinariamente bem porque as pessoas não tiveram que fazer nada. Okay? Nós aumentámos naturalmente o ambiente com triggers que depois eram explicados quase a posteriori. Uma experiência que correu horrivelmente mal foi pôr o Neymar a jogar futebol em realidade aumentada. Porque as latências são terríveis. E, portanto, o Neymar, que consegue fazer tudo com a bola, mesmo num ambiente local e controlado, parecia um cepo. Aliás, eu tenho esse vídeo, deve ser o pior vídeo do Neymar a jogar futebol. E, portanto, um dos problemas que nos persegue ao longo do tempo, e que eu acho que o 5G vai resolver, mas não totalmente, é esta da latência, porque muitas aplicações de realidade aumentada que não são locais sofrem com isso. E nós tivemos várias experiências dessas, sobretudo em desporto. É interessante porque quando estamos a falar muito na superfície e quando começamos a aprofundar é só fatores que surgem portanto, esta questão da tecnologia é muito interessante e as pessoas estão receptivas à tecnologia e quanto mais avança, mais nos apercebemos disso, mas realmente por trás da tecnologia há muitas coisas ainda que só com experimentação e só com à medida que as pessoas forem estando familiarizadas com os ambientes é que realmente temos a noção se realmente elas funcionam ou não. E a questão que eu coloco também, e aqui também pegando também no que se falou o Telmo da questão da importância das pessoas, de conhecermos as pessoas, neste tipo de experiências, qual é o papel da emoção ao utilizarmos esta tecnologia? Como é que ela poderá ser utilizada como um elemento estratégico? Se calhar, António.
já que está Ok, aqui. nós fizemos várias experiências e aliás é uma muito óbvia que é, portanto, nós há muitos anos tínhamos o sonho de possibilitar às pessoas de estarem a ver um jogo de futebol em casa e no fundo aumentarmos o estádio com os sons vindos de casa. Portanto, a ideia é que as pessoas enviavam as suas emoções a partir de casa e depois nós, de alguma forma, refletíamos essas emoções no estádio. Aumentávamos o estádio através de som. E a pandemia permitiu-nos testar este exercício. É óbvio que o primeiro problema foi a latência, ok? E, portanto, isso obrigou-nos a codificar as emoções das pessoas num conjunto de sons que depois elas emitiam a partir de casa e nós basicamente fazíamos depois no fundo, a agregação desses sons e reproduzíamos no estádio. Fizemos um ensaio no estádio Alvalade e foi fantástico, ok? Verdadeiramente fantástico. Aliás, as pessoas que viviam ao lado do estádio Alvalade jogavam que estavam lá pessoas a ver finalmente. Isso foi logo no princípio. Nós depois, o problema todo é que a Liga de Futebol em Portugal, que é uma entidade inacreditável, e eu posso dizer isto publicamente, nunca permitiu que essa experiência fosse no estádio e foi depois feita na Sport TV de uma forma muito menos feliz. O que eu acho agora, e eu acho que consigo que isso vai ser evidente, é curioso, agora que as pessoas vão voltar aos estádios, não só em Portugal, mas no resto do mundo, eu acho que esta parte do desporto aumentado vai ter uma enorme importância, vai ter e de formas muito mais ricas do que por simplesmente enviar sons. Porque vai ser possível a nós, e nós estamos a trabalhar nisso, nós entrarmos dentro dos jogos. Há um penalti e nós vamos defender o penalti em tempo real. E, portanto, nós perseguimos este sonho há anos de conduzir carros virtuais contra carros reais em cenas reais e assim sucessivamente. Há ainda obstáculos, mas o que eu acho é que estas experiências não vão ser as experiências do cotidiano que eu referi na pergunta anterior, mas vão ser aquelas que eu acho que vão despertar, vão transformar muito do que conhecemos dos jogos hoje. Portanto, refiro, nós tivemos uma experiência que não é de realidade aumentada, mas no Brasil com as exibições do Ayrton Senna, onde é possível às pessoas conduzirem virtualmente um carro de Fórmula 1 contra o Ayrton Senna, ou pelo menos os tempos que o Ayrton Senna fazia no Interlagos. E essa experiência mostrou duas coisas. Uma delas é que, ok, a experiência é fantástica, mas por outro lado, esta comparação das pessoas comuns com os grandes campeões é profundamente frustrante porque é impossível conduzir contra o Ayrton Senna. E, portanto, é outro... ok, portanto... mas enfim, mas eu acho que nós neste momento estamos numa altura incrivelmente excitante com a 5G, com os óculos, e uma grande parte desse entusiasmo vai vir da capacidade de entretenimento e de engagement e de envolvimento das pessoas em eventos que de nenhuma forma existiam no passado. Então, aqui encara a realidade aumentada como a realidade aumentada, desculpem, a emoção como um ingrediente secreto para a realidade aumentada ou nem por isso? Qual é a visão? Eu acredito que seja muito importante até para assegurar os níveis de engagement, como António estava a falar, do utilizador dentro de uma solução AR. Portanto, trabalhar todos os aspectos que forem possíveis de ser trabalhados para manter o utilizador sempre numa perspectiva de ele questionar e agora o que vai acontecer a seguir. E agora. Esta pergunta do querer explorar, querer fazer mais, tentar perceber o que é que vem a seguir, é aquilo, para mim, que poderá estar aqui na base daquilo que poderá ser uma experiência de realidade aumentada bem sucedida, não é? Portanto, despertar sempre, ter este cuidado de desenvolver uma solução que esteja sempre a tocar na curiosidade do utilizador. Mas aqui também temos a questão do storytelling, não é? Que permite definir então fluxos objetivos que dão à experiência um propósito que, por sua vez, pode ser assimilado pelo utilizador e que possa estar alinhado no sentido
possa estar com ele alinhado no sentido de missão. Não é? O utilizador tem alguma coisa para fazer, tem um objetivo para cumprir. Portanto, plataformas passadas perfeitamente livres de propósito, como é o caso do Second Life, foram um pouco penalizadas precisamente por causa da falta deste aspecto. Não é? Nós como seres de noção de propósito na execução das tarefas, temos sempre em vista uma meta, não é? Ainda que muitas vezes inconscientemente. Uhum. Rafael. Sim. E para mim é fundamental essas duas questões, a emoção e o storytelling. E mesmo quando pensamos que não estão presentes, existem as narrativas emergentes, que são narrativas que surgem só a partir de quando há um sistema com componentes dinâmicos o suficiente para interagir de formas inesperadas, surgem narrativas na experiência do utilizador, porque é a maneira como os nossos cérebros humanos funcionam. Nós percebemos o mundo através de histórias, é a maneira como conectamos tudo. E aquilo que o Telmo falava é bem verdade. O que estimula uma destas experiências é o que é que vai acontecer agora e o a seguir. Nós vemos isto no jogo que estamos a desenvolver na Unloop, do Escape Room do Mission Masters, que temos um jogador que está no espaço de realidade aumentada, navega pelo espaço virtual, e temos um segundo jogador que o incentiva através de procurar pistas numa base de dados. Ou seja, o outro jogador só tem uma aplicação que funciona como uma base de dados, com um sistema de busca, e vai encontrando pistas sobre o que o primeiro jogador que está na realidade aumentada vai vendo no cenário virtual. E esta comunicação contínua torna uma experiência que se calhar era só uma demo de tecnologia num jogo autêntico e divertido. Então acho que aqui a emoção e o storytelling são fundamentais. Até porque há uma questão muito emocional e íntima quando nós estamos no nosso espaço pessoal e de repente temos um avatar externo na nossa proximidade. Ou seja, podemos estar no nosso quarto e temos uma pessoa, um personagem ali virtual que quebra logo uma barreira emocional que existe. E por isso acho que a realidade aumentada aqui deve jogar com estes aspectos. E ainda aqui também, pronto, o Tom também recordo-me e falou sobre a questão da iluminação, o António também da questão, por exemplo, da latência. Quais é que consideram que são os principais desafios para além destes, para desenhar uma experiência? Estávamos por acaso no outro dia a falar sobre, e mesmo também já falámos aqui hoje sobre a questão dos óculos, da acessibilidade dos óculos, mas por exemplo, a questão que eu coloco até neste seguimento será que as pessoas estão dispostas, será que os óculos já são confortáveis o suficiente para as pessoas utilizarem? Ou seja, qual será a receptividade? Eu também não sei se no fundo se este não será um potencial obstáculo e como outros, que outros desafios é que encaram na aceitação desta tecnologia, ou que vem? Rafael, já que terminou, se calhar agora... Estou a pensar num aspecto aqui que é, se calhar estamos a dar mais importância tecnológica aos óculos do que mais importância de design, ou seja, se calhar deviam ser incluídos mais designers de moda, designers que estão habituados a trabalhar com este tipo de coisas e criar um objeto que realmente fosse um objeto de orgulho de eu ter e usar, em vez de um objeto que parecesse só uma engenhoca tecnológica que se calhar muitas pessoas não se identificam. E acho que isto também é um ponto para tornar mais acessível. Entre muitos pontos, mas também acho que seja um ponto relevante. Eu posso, se calhar, acrescentar 2 pontos. O primeiro é que uma das nossas preocupações desde que começámos a trabalhar em realidade aumentada era cada vez mais desenvolver interfaces naturais, e através de gestos e som. E muitas delas funcionam muito bem, até a um certo ponto.
E nós vimos a dificuldade que é desenvolver interfaces naturais, por exemplo, para neurocirurgiões, em que, e portanto nós tivemos um projeto que ainda se mantém no Hospital Santa Maria, com o Ernesto Rainha de Campos e anteriormente com o João Lobo Antunes, onde na sala de operação eles no fundo tinham que interagir com os dados e fazer medições. E portanto nós estávamos habituados àquelas interfaces tipo relatório minoritário de gestos simples, e quando nós estamos num cenário a sério, as interfaces de gestos são muito mais complexas. Tivemos que codificar, portanto nem tudo é simples nessa frente. Em relação aos óculos, eu tenho vindo a experimentar os diferentes óculos que vêm saindo. Aliás, eu acho que é uma pena nós em Portugal ainda não temos o Nreal, a Vodafone em Espanha já tem. Os Nreal já são muito próximos do que provavelmente vão ser as primeiras gerações. Portanto, há imensos leaks em relação aos projetos nas diferentes empresas. E uma coisa parece segura, é que quando a Apple chegar, e não se sabe quando, eu acho que vai ser, portanto, o que eu tenho ouvido é que vai ser absolutamente fantástico. Portanto, eles vão dar um programa, mas no momento, muito provavelmente os primeiros que vão ser fantásticos vão ser para aí em 2025, talvez antes, mas o que muitas pessoas me dizem é em 2030 quem não usar óculos não consegue trabalhar. E portanto eu estou a ser radical, mas basicamente vão substituir os ecrãs, quer dizer, nós trabalhamos, interagimos com várias pessoas na indústria há muitos anos, e uma delas é muito curioso nesta indústria, para além de em Portugal haverem 100 empresas e 16 laboratórios de investigação, algumas das principais atores nas principais empresas do mundo, se não são portugueses, são de origem portuguesa. E, por exemplo, o diretor de engenharia no Facebook é o Brian Cabral, que anteriormente vinha da NVIDIA e antes da Silicon Graphics. O diretor para as aplicações sérias na Epic Games é o Ken Pimentel, que é um luso-americano que temos há 25 anos. Aí existem muitas pessoas de origem portuguesa nessa indústria, e portanto este é um percurso que nós fazemos há muitos anos. E a maior parte deles não tem a menor das dúvidas, e é por isso que aguentou 25 anos à espera, não tem a menor das dúvidas que esse vai ser um dia nós de facto vamos ter óculos, e muitas das aplicações sonhadas no passado vão ser possíveis por causa desses dispositivos que vão ter uma qualidade que nesta altura é difícil de lubrigar, mas hoje estamos na parte experimental ainda, e portanto ninguém se via usar os óculos que existem hoje no mercado de forma permanente, mas esse dia chegará. Então. Sim. Eu aqui acredito que ainda temos algum caminho pela frente relativamente àquilo que são os dispositivos de realidade aumentada, sobretudo. Os HoloLens foram muito badalados, são óculos que são populares, não é? Portanto, para além de portanto, nos equiparem com um equipamento que passa a redundância externo a nós e que, portanto, não nos permite uma imersão no mundo virtual e no mundo real, não é? Na mistura dos dois, tão natural, faz outra coisa que a mim ainda me perturba um bocadinho, que é ele coloca literalmente uma tela translúcida à nossa frente onde projeta os conteúdos. Isto para mim ainda é pouco natural. Portanto, estes dispositivos ainda têm algum caminho a percorrer. Na questão da interação estão cada vez melhores, não é? Estão cada vez mais fluidos, mas acho que neste aspecto ainda há aqui algum caminho a percorrer. Aqui, em termos da ligação dos óculos, por exemplo, ao design
soluções. Às vezes tem mesmo que ser, porque, por exemplo, nós estamos envolvidos em algumas aplicações de assistência remota ou de intervenções em maquinaria, em que as mãos do operador têm que estar livres para poder fazer procedimentos, não é? Portanto, aqui não há outra hipótese, não temos efetivamente uns óculos, pelo menos é aquilo que é mais óbvio para nós, temos uns óculos, estamos equipados com uns óculos, e portanto ter aqui os operadores com as mãos livres, não é? A poderem visualizar os conteúdos de realidade aumentada por um lado e a receberem instruções, não é? E por outro terem as mãos livres para poderem operacionalizar e intervir num determinado equipamento, por exemplo, no contexto da manutenção de maquinaria. Pronto, embora perceba que já houve um belo progresso, acredito que ainda tenhamos mais umas coisas para aprimorar até que isto se torne uma tecnologia efetiva. Talvez para 2030, como o António estava a dizer. Desculpa. Não, desculpa eu. Pronto, então, agora se calhar passamos antes de passarmos para as questões, se calhar deixava só aqui uma última, e aqui mais em relação aos bastidores, não tanto em relação a aspectos relacionados com design em si, mas em relação aos bastidores, que é, do ponto de vista da interação entre o design e o desenvolvimento, e estamos aqui a falar, pronto, temos o Rafael mais na parte de design e o António e o Tom aqui no desenvolvimento, que aspectos é que acham que poderiam ser melhorados para projetar estas experiências, ou seja, a relação entre o design e o desenvolvimento? Tom, já que terminaste, se calhar podia para começar? Sim, eu julgo que talvez haja espaço para um maior esforço que consolida a convergência multidisciplinar para a metodologia de User-Centered Design. Pronto, responde aos requisitos e à especificação das soluções AR, tendo no centro de tudo o utilizador, não é? Porque no final as soluções vão ser desenvolvidas para o utilizador e, portanto, julgo que trabalhar um bocadinho os requisitos e a especificação, tendo sempre em vista o utilizador no centro, acho que ainda há espaço para as equipas, não é? Que são multidisciplinares, muitas vezes nos projetos, portanto, desenvolverem esforços e consolidarem abordagens neste sentido. Rafael, do ponto de vista do design? Eu diria que esta linha entre design e desenvolvimento é cada vez mais tenue, cada vez há mais cruzamento entre as duas áreas e, enquanto designer, o que tenho visto na minha equipa é também que eu próprio muitas vezes estou a fazer a programação, os meus colegas 3D às vezes estão a montar um protótipo perfeitamente funcional para mostrar a um cliente, e os próprios programadores já têm uma mentalidade muito mais voltada para o utilizador, muito mais voltada para o design, e eu vejo cada vez mais, apesar de ser muito importante a formação específica de cada um, mas eu vejo cada vez mais a importância destas equipas multidisciplinares em que os papéis de uns e de outros cruzam-se bastante e acaba por ser tudo um complemento, a equipa funciona como um todo. Acho que esse é o caminho a percorrer neste campo das novas tecnologias. António? Bem, voltando aos luso-americanos, nós fomos extremamente influenciados nos anos 90 pelo facto de, quando apareceu o primeiro Netscape Navigator, vermos uma caravela na interface. E nessa altura nós pensámos só um Tuga que podia ter desenhado isto. Então contactámos o Netscape e era um Tuga que tinha nascido em Coimbra, chamado Tony Fernandes, que tinha feito a interface do Netscape. Nós convidámos-lo para vir a Portugal e ele convidou vários dos nossos estudantes para estagiarem na Netscape. Na altura era o SuperSum, até ser aniquilada pela Microsoft
basicamente era a experiência fantástica. E o que eles aprenderam nesses estágios ia completamente contra a prática em Portugal na altura. Portanto, a prática na altura que se desenvolvia, no final chamavam-se uns designers para colocarem uma capa. Ok? E na Netscape era exatamente o oposto. Portanto, tudo começava com paper prototype, com protótipos em papel, e que depois condicionavam todo o desenvolvimento. O Tony Fernandes tinha vindo da Apple, portanto, basicamente na Apple eles desenvolveram muita dessa escola. E portanto, quando nós começámos a Y-Dreams depois dessa experiência académica, nós tentámos fazer isso no início. Quando chegámos, de facto, depois nós desenvolvemos uma nossa própria plataforma para a realidade aumentada, que integrava várias outras áreas. A vantagem desse desenvolvimento é que, de facto, foi muito conjunto, ok? Foram os designers e os programadores trabalhando em conjunto, e depois nós herdámos essa plataforma nesta nova firma que ainda está stealth on. E, portanto, eu concordo que hoje em dia já não há esta imposição, primeiro os designers ou os programadores, hoje trabalham muito mais em conjunto e o próprio software permite isso, quer dizer, o software hoje também é muito mais fácil a codificar e portanto, os papéis, no fundo, são quase paralelos. O que eu acho é que há uma necessidade, no entanto, de ter alguém a coordenar. E aí também nós voltamos aos anos 90, porque nós, na altura, fomos visitados por um grande encenador e argumentista brasileiro, Paulo Grisoli, que fez séries na altura muito famosas, o Sítio do Pica-Pau Amarelo e Mal da Mulher, e que foi contratado pela SIC para ser o professor dos argumentistas das telenovelas portuguesas. Então, na altura, ele passava muito tempo connosco no laboratório de rádio virtual. E ele mudou completamente a nossa lógica de criar experiências em rádio virtual. Porque ele tinha a parte do storytelling que nós não tínhamos. Nós, por exemplo, quando queríamos fazer flyovers, nós simplesmente colocávamos umas asas nas pessoas, com os sensores, e a pessoa voava. Até ele disse, isso não tem sentido nenhum. Primeiro de tudo, tens que desequilibrar a pessoa. Então, começámos a desenhar um plano inclinado, onde a pessoa estava inclinada para sentir que se tinha que equilibrar voando. E o que eu acho cada vez mais é que tem que haver um maestro, e o maestro é a pessoa da storytelling e da narrativa. Portanto, essa pessoa é cada vez mais importante e pode vir do campo que vier. Mas cada vez mais essa pessoa tem que estar presente. É como, por exemplo, eu agora também dou aulas em escolas de gestão e os planos de negócio são todos iguais. Okay? Percebem o business canvas, aquelas normas todas. Basicamente, a diferença é que os grandes planos de negócio no mundo são histórias. As grandes firmas nascem de grandes histórias. E eu acho que o mesmo se passa sobretudo nestas áreas de rádio aumentada e rádio virtual. Então, nós temos de ter designers e programadores. Se nenhum deles for um grande storyteller, ele tem que aparecer. Uhum. Não sei se Telmo e Rafael se querem acrescentar alguma coisa. Sim, acho que é fundamental esse ponto tem que haver aquela visão em comum e normalmente é a visão criativa de uma pessoa, não é? Um sonho de alguém, vamos a realizar. Emanuel, temos alguma questão no chat? Se calhar agora passávamos então para as questões da audiência. Temos várias boas questões, acho eu. Eu vou tentar seguir mais ou menos a ordem. E começamos com uma questão da Anabela Simões. Então, e a Anabela, eu vou ler. Boa tarde, tenho-me questionado sobre o potencial da realidade aumentada para resolver um problema que é frequente nas universidades, particularmente em áreas como engenharia, arquitetura, entre outras, no que respeita à carência de laboratórios e diferentes equipamentos. Não há financiamento para tudo, é cada vez mais limitado, os docentes queixam-se de falta de equipamento laboratorial para que os estudantes percebam o funcionamento de certos sistemas. Isto parece ser sobretudo comum nas áreas de aeronáutica e espacial, onde os docentes reclamam equipamentos muito caros, na realidade. Mas será que a realidade aumentada pode resolver esta dificuldade?
Eh, Não sei quem quer começar, Telmo ou António, Rafael, sigam. Falem connosco. Eu posso responder. Eu acho que, obviamente, que sim, mas há uma dificuldade da parte da realidade aumentada e da educação que nós temos sentido, não só em realidade aumentada e realidade virtual, porque os nossos estudantes hoje têm os standards que vêm dos videojogos. E, portanto, quando nós desenvolvemos aplicações educacionais, se nós não temos estes standards, a reação não é positiva. Há uma alternativa, e a alternativa é fazer algo genuíno e não tentar de nenhuma forma, no fundo, ter uma interface rica. Porque se nós quisermos fazer e competir com videojogos, nós temos de ter orçamentos que não temos. E, portanto, o problema coloca-se. Quando se sai do mundo real para o mundo digital, o mundo digital não é gratuito. Ok? E, portanto, para ter qualidade, agora, é óbvio que esta é uma área onde, felizmente, hoje em dia há muitas fontes de investimento alternativas. Eu acho que a grande diferença nos últimos 5 anos é que, por exemplo, em Portugal, eu noto que todas as pessoas estão à espera dos financiamentos da FCT, da União Europeia. Hoje há financiamentos no mundo inteiro, fundações que permitem desenvolver isto, e há, sobretudo, uma firma que tem grants exatamente para isto, que é a Epic. A Epic Mega Grants dá vários grants de 100 mil e depois até 3 milhões para fazer isto. Portanto, não há nenhuma desculpa para nós, se queremos resolver este problema, não irmos buscar esses financiamentos. Há muitas pessoas hoje em dia a serem financiadas por plataformas como o Patreon, e é muito curioso porque não tem a carga burocrática de forma nenhuma que nós encontramos nos nossos financiamentos em Portugal e na União Europeia, e são financiamentos muito mais razoáveis portanto, eu acho que essa é a via. Portanto, a resposta é sim, e nós temos que, de facto, portanto, todas as pessoas que estão envolvidas nesta área têm aqui oportunidades, sem dúvida. Eu também sou da opinião que desculpa. Também sou da opinião que é uma questão perfeitamente pertinente, não é? Quando temos materiais caros no ensino, não é possível replicá-lo para todos os alunos. Então, a realidade aumentada constitui-se aqui como uma excelente oportunidade de complemento ao ensino, não é? Portanto, temos a ideia e possivelmente a dificuldade será ter aqui um digital twin fiel o suficiente para replicar aquilo que se faz em um laboratório no ensino nas universidades. Mas acho que tem toda a pertinência e acho que é um caminho. Efetivamente. Se quer seguir para a próxima pergunta, que é do Joel Puga. Eu vejo alguma resistência na utilização regular dos óculos por questões práticas. Veem como viável as pessoas usarem óculos constantemente quando têm um smartphone no bolso com capacidades semelhantes e que pode mais simplesmente ser arrumado sem ser tão intrusivo. Eu acho que vai depender imenso dos óculos. Portanto, as previsões em relação aos óculos é que vão ser semelhantes àqueles que eu e outras pessoas estão a usar neste momento. Portanto, há previsões para o peso à volta de 150 gramas, não é de forma nenhuma intrusiva. Eu acho que no início o poder computacional vai estar todo no smartphone. Os óculos são ecrãs, mas por exemplo, a Apple começou a comprar empresas de dissipação de calor, prevendo já um dia que o processamento vai ser todo feito nos óculos. Acho que é uma questão de tempo. Agora, obviamente, neste momento, não. Quer dizer, ninguém vai andar de HoloLens ou mesmo de Unreal todo o dia, quer dizer, na rua. É inclusive. Mas esse dia chegará. Sem dúvida. Não tenho a mínima dúvida que vai chegar. Sim, também podia acrescentar que é também muito uma questão de hábito.
Se estamos a falar do ser prático, o ato de ter o smartphone no bolso, tirá-lo e consultá-lo, é prático porque estamos habituados. Se o standard da nossa cultura fosse usar os óculos, íamos ver isto como algo mais prático também. É uma questão também de adaptação cultural. E poderá depender também muitas vezes da atividade da própria pessoa. Se estamos a falar de alguém que, e agora repescando o assunto que já tínhamos falado durante as perguntas, estamos a falar de alguém que faz manutenção e que precisa de ter as mãos livres, né, para fazer a manutenção, manipular equipamentos. Realmente até faz sentido termos os óculos permanentemente, entre aspas, enfiados na cabeça. Né? Portanto, depende aqui um bocadinho dos requisitos de utilização. Ok. E seguimos para uma pergunta da Mariana Silva. Qual a área que consideram que mais beneficiará com a realidade aumentada? Imagino que isto terá muitas aplicações para entretenimento, mas será a área com impacto mais positivo? Alguma ideia do que acontecerá noutras áreas, como a área médica, manufatura? Isto já foi sendo falado, mas se quiserem aqui falar um bocadinho mais sobre isto, em que áreas acham que haverá mais impacto da realidade aumentada e mais penetração? Aqui queria só pôr um ponto que nós temos uma cultura de ver um bocadinho o que é entretenimento e o que é criativo como algo secundário, mas eu queria chamar a atenção por um facto que é a grande percentagem do tempo de qualquer ser vivo é em volta destes meios que nós temos de contar histórias, quer sejam filmes, quer sejam livros, quer sejam jogos, e eu acredito que isto é porque a nossa vivência humana é toda à base de histórias. E não devíamos descartar assim tanto o entretenimento como algo não tão positivo, porque é assim que nos conhecemos a nós mesmos, através de histórias, e que aprendemos mais sobre o mundo. Agora, a realidade aumentada, sim, tem muito uso para estas áreas. A área médica, temos muitos usos em termos de treinamento, de simulações, ou seja, fazer um erro num ambiente simulado virtual é muito menos dispendioso do que fazer o erro na realidade, ainda mais na área médica, quando é a vida de uma pessoa que está em causa. E deixo este ponto. Eu posso avançar. Eu acho que nós podemos ver isto em três domínios. Um é sob o ponto de vista económico, o outro sob o ponto de vista social e outro até sob o ponto de vista ambiental. E portanto, sob o ponto de vista económico, se nós olharmos para as previsões das receitas, o entretenimento está no topo, logo a seguir está o retalho, e depois estão duas áreas que são áreas ou reguladas ou áreas fechadas. Áreas reguladas são, obviamente, a parte toda da saúde, e depois nas áreas que são quase interditas e limitadas é a defesa. Todos os dias há aplicações de realidade aumentada horríveis para matar pessoas, algures no mundo, através dos drones. Mas, sob o ponto de vista social, eu acho que há aplicações extraordinariamente importantes. Nós já referimos a parte da educação, mas há seguramente outras, porque o que a realidade aumentada vai permitir é um desenvolvimento hiperlocal, sobretudo com estas novas possibilidades. Nós podemos, no fundo, referenciar todos os objetos, e nós testámos isso num projeto em Lisboa, que ainda não é público. É possível fazer um desenvolvimento hiperlocal impensável, ok? Portanto, aumentar, no fundo, a ajuda mútua, porque, e depois com dimensões ambientais, como por exemplo na economia circular, nós vamos poder fazer o matching de objetos da procura e da oferta, porque no fundo nós vamos poder aumentar todos os objetos e criar gêmeos digitais. Eu acho que há outra depois, e portanto na área ambiental há outra parte também muito importante, que é esta de sobrepor simulações. Nós vamos poder visualizar o que é que vai acontecer com as alterações climáticas. Nós vamos poder chegar a uma rua, e eu tenho estudantes a fazer isso, e ver quais são a natureza dos serviços que
que as árvores nos proporcionam, por exemplo. Portanto, há inúmeras aplicações do que nós podemos chamar um mundo social, económico e ambiental aumentado. O que nós nos temos dedicado nos últimos 3, 4 anos é algo que procuramos fazer com um espírito totalmente revolucionário. Tem a ver com como é que nós conseguimos competir e liquidar as plataformas americanas. E como é que nós conseguimos competir com o Google, com o Facebook, que retiram 80% das receitas publicitárias em Portugal e liquidaram os nossos mídias nacionais e locais. Como é que nós podemos impedir que a Amazon destrua os nossos bairros? Como é que nós podemos, de facto, criar uma plataforma que nos permite manter aquilo que eu acho que é extremamente importante em Portugal e em outros pontos do mundo, nomeadamente europeus, que são os nossos bairros. Como é que nós evitamos que o mundo se torne uma imensa loja e que o mundo seja o nosso bairro? E eu acho que aí a parte regulamentada como fator de indexação de tudo é incrível e torna esse objetivo um objetivo possível, para além de, no processo, ajudar a visualizar quais são muitas dos empregos futuros. Tem muita piada contar a história não sei se sabem o que aconteceu em França. A França fez o seu primeiro cadastro com cabeleireiras. Portanto, não sei se no século XVII e XVIII, o Ministro das Finanças percebeu que através dos cadastros ia coligir impostos. E para cadastrar precisava de pessoas. E as pessoas que passaram a estar vagas nessa altura eram as cabeleireiras, porque havia aqueles penteados complexíssimos. Deixou de existir com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa acabou com os penteados e surgiram uma bateria de pessoas, as cabeleireiras, que podiam ser utilizadas, no fundo, a fazer medições e a fazer o registro espacial das propriedades em França. E é muito curioso hoje em dia, o que eu acho, vai ser possível, no fundo, e nós desenvolvemos uma plataforma para fazer isso. Num dado momento desta crise, por exemplo, na área de Lisboa, houve 60 mil pessoas que perderam emprego, faziam limpeza de edifícios. Ok? Quando houve o lockdown. E uma das ideias que nós tínhamos era, ok, essas 60 mil pessoas vão fazer o tagging de tudo o que existe em Lisboa. E, portanto, vão fazer a digitalização completa da cidade. E no momento em que houver essa digitalização, nós vamos poder fazer a transformação, no fundo, a verdadeira transformação digital das lojas, nós vamos poder fazer todos estes aspectos da oferta e da procura que são essenciais para que a economia seja circular. E, portanto, eu acredito que no final do dia, isto prende-se depois muito com o que está a acontecer em várias outras layers. Por exemplo, esta layer de nós temos tudo digitalizado, entronca com outra, é que nós já vamos poder criar também soluções económicas que vão para além das transações tradicionais. Quer dizer, portanto, por exemplo, a non-fungible tokens. Imaginem algo que é único e que nós registamos e que depois queremos utilizar de alguma forma num contexto real aumentado. Imaginem que eu compro um carro branco e agora quero que todas as pessoas vejam esse carro de uma cor diferente. Eu posso criar NFTs, como por exemplo a Atari fez para os sapatos. Portanto, real aumentada abre um mundo incrível que eu acho que vai desabrochar-nos na próxima década, muito para além das aplicações que nós estamos a ver. E muito disso vem de fenómenos que estão a ocorrer em paralelo, a Web 3.0, toda esta parte dos NFTs e blockchain. E, portanto, eu acho que há um futuro, vai ser extraordinariamente importante, regulamentada muito para além das aplicações que nós estamos a visualizar hoje. Obrigado. Eu esqueci-me aqui de uma pergunta atrás que aproveito agora para recuperar do Vaibhav Shaw. Visto que a realidade aumentada é para adicionar elementos digitais numa imagem de objetos reais, há algum caso de uso ou vantagem que a realidade aumentada possa ser utilizada quando se trata dos próprios objetos digitais, gráficos em cima de gráficos?
Ou, por outras palavras, pode uma GUI, uma Graphic User Interface, ser melhorada com realidade aumentada. E há alguma vantagem em fazer isso? Ok, nós por cá, eu coloquei no chat uma aplicação que basicamente responde a essa pergunta, que é, nós desenvolvemos há muitos anos, que era o Fly AR, que era no fundo usarmos sobre o nosso desktop, portanto a possibilidade de todas as incoming messages, naquele caso do Twitter, serem geridas a partir de interfaces gestuais. Há um vídeo no YouTube, se puderem Fly AR, portanto, isso é um exemplo, deve haver vários outros, mas seguramente é possível, sim. Alguém quer complementar? Se não, temos aqui também do Nuno Santos, isto já foi sendo revisitado, mas agora se quiserem complementar, que é para aplicações na rua, mapas, informações sobre pontos de interesse e afins. Será que nessas situações as pessoas irão querer usar os óculos? Alguém quer complementar um pouco sobre isto? Nós já fizemos esse teste, curiosamente. E quer dizer, eu acho que nessa. Portanto, depende do grau de detalhe que nós queremos. Okay? Se nós, em muitos casos, o telemóvel responde ativamente. Okay? Eu estou a ver no mapa e depois eu levo o telemóvel e vejo os pontos de interesse à minha frente em perfil. Eu acho que o telemóvel responde muito mal se nós formos para a microgeografia. Ok, por exemplo, eu entro num supermercado e portanto, quero ver toda a informação dos produtos. Portanto, uma é a geografia tradicional, em que eu acho que o telemóvel responde bem, e, embora os óculos respondam razoavelmente, mas são um elemento intrusivo. Agora, quando nós vamos para a microgeografia, não há nenhuma dúvida que os óculos vão ser muito mais úteis e as pessoas vão usar óculos por todos os motivos, por simplesmente muitas delas até nem veem, como eu, os rótulos e vão usar o sistema de gestão de visão para ler os produtos. E, portanto, na geografia exterior, na situação exterior, não estou tão seguro em todos. E reparem, nós passamos 80% do nosso tempo em espaços interiores. Okay? E, portanto, a localização dos espaços interiores vai ser determinante em realidade aumentada, porque 80% do tempo estamos no interior. E aí sim, os óculos vão eu acho que todas as pessoas vão ir às compras com óculos de realidade aumentada daqui a 8 anos. 9 anos, talvez. Se calhar estou a ser pessimista. Aqui também uma última pergunta, se calhar, da Anabela Simões. Visitas turísticas a locais de difícil acesso, disponíveis em realidade aumentada ou até realidade virtual? Aqui há alguma coisa que possam comentar sobre isto? Penso que o Telmo tinha alguma coisa sobre isto, ou já falou sobre isto. Sobre visitas turísticas a locais a sítios arqueológicos. Sim, no meu caso não eram tão difícil acesso, porque os sítios arqueológicos eram essencialmente museus ao ar livre. Estamos a falar, por exemplo, de Nímbriga ou da Vila Velha em Vila Real, que são essencialmente é isso. Não há grande dificuldade em aceder aos locais, são apenas locais arqueológicos que funcionam como museus, não é? Ao ar livre. Neste caso, parece-me uma excelente ideia, não é? Termos aqui as visitas turísticas a locais que não sejam tão acessíveis às pessoas, numa era em que se fala muito no turismo digital, não é? E, portanto, faz todo sentido. Adquirir, por exemplo, um registro fotográfico ou fotogramétrico de um determinado sítio, com recurso a drone, processar isso e incluir isso no sistema de realidade virtual ou de realidade aumentada. Parece-me que pode ser uma das soluções para o turismo digital. Eu acho que há um caso muito interessante que é quer o Washington Post e o New York Times têm
têm produzido. Qualquer destes jornais hoje em dia tem equipas de rádio aumentada e rádio virtual enormes, nomeadamente o Washington Post, e basicamente é a visita turística a locais inacessíveis como Marte e a Lua. E, portanto, os jornais tiveram edições onde era possível a todos os leitores, e acho que estão online ainda, a fazer, no fundo, visitas virtuais com base nas imagens dos rovers. Sim, segundo o investigador também, o Jeremy Bailenson, que investiga a realidade virtual, ele diz que isto é um dos principais usos da realidade virtual. Ela não existe para as coisas que nós já conseguimos fazer normalmente. Ela existe precisamente para aquelas coisas que de outra forma eram impossíveis. E aqui viu-se muito este crescimento no lockdown e no Covid. Cresceu muito, muitas marcas, muitos lugares turísticos a recorrerem a digital twins. Não é? Acho que o próprio Museu de Louvre, acho que fez a sua visita virtual, o seu digital twin. Aqui é verdade mesmo pela necessidade, mas sem dúvida que é nestes casos que é mais útil a tecnologia de realidade virtual, por exemplo. Ok. Eu tenho uma outra pergunta, as primeiras que tinha feito. Já falaram aqui muito sobre os óculos. A Google há uns anos fez a primeira tentativa credível de pôr os óculos no mundo real, acho que eram os Google Glasses, se bem me recordo, e na altura a tentativa falhou, se bem me recordo, em grande medida por causa da questão da câmara, porque não por uma questão tanto tecnológica, mas por uma questão de aceitação pública. As pessoas que andavam com os Google Glasses eram mal vistas por terem uma câmara permanentemente apontada para as outras pessoas. E isso acabou por ser, é daqueles efeitos curiosos que um novo dispositivo morre não pela parte tecnológica, mas pela parte da aceitação do público. Mas aqui, falaram aqui muitas vezes dos óculos e referimos aqui questões que são importantes, como o peso, o aquecimento, mas e esta questão? Os óculos vão precisar de ter câmaras para funcionarem em contexto de realidade aumentada. A aceitação das pessoas vai continuar a ser um problema? Será que as pessoas vão mudar a sua perspectiva sobre isso ou vamos ter que arranjar soluções também para isso? Eu acho que é uma pergunta muito, muito curiosa, porque reparem, quando nós trabalhámos com a Canesta e a Kinect, todos os produtores de televisão estavam a pensar em incluir sensores de profundidade. E a ideia na altura era que nós estávamos em casa a ver uma telenovela e queríamos comprar os brincos da atriz e isto seria possível. Okay? E portanto, e de facto, a Kinect e outros sensores de profundidade baseados em câmaras na altura não foram para a frente justamente também por esse motivo. Okay? Ninguém queria ter uma câmara na sala, na televisão, a apontar para as pessoas que estavam a olhar para. Ok, eu acho que há duas vertentes aqui. Uma é que isso pode ser verdade, mas nós neste momento no mundo temos 3 blocos, pelo menos. Temos a China, onde esse problema não existe. Quer dizer, é aflitivo, mas não existe. Nos Estados Unidos e na Europa. E, portanto, nos Estados Unidos, o que os spectacles da Snap mostram é que esse problema, de alguma forma, foi ultrapassado. Okay? Eles têm os spectacles há imenso tempo e agora têm os novos óculos onde há câmaras. Okay? Por outro lado, reparem que nós também temos câmaras nos telemóveis. E há muitas pessoas a usar as câmaras dos telemóveis. Portanto, a transição não é 0 câmaras para depois óculos nas câmaras. Nós temos câmaras nos telemóveis que usamos muitas vezes para filmar indevidamente as pessoas. Quando as pessoas tiverem óculos, ok, passa a haver uma certeza. Eu acho que vai ser um dos critérios de design de interface e se calhar em que as pessoas só ativam as câmaras em determinados momentos. Eu acho que é um desafio que seguramente vai fazer parte do design.
Nos Estados Unidos, o que eu acho é que, em geral, e portanto, estes últimos anos mostram, é que, em última análise, a parte de negócio sobrepõe-se a tudo o resto. Okay? Não só pela a natureza da sociedade é tal que olha para todas estas questões como quase subalternas em relação ao objetivo final, de vender mais e mais e mais. E o que eu acho que a Europa é muito mais preocupante, porque a Europa vai se embrenhar em regulamentações e perder completamente o pé, como perdeu portanto, eu sou muito mais velho que vocês e a situação na Europa nos últimos 30 anos é catastrófica. O termo é catastrófica. Reparem que a World Wide Web foi inventada na Europa e o Tim Berners-Lee teve que ir para os Estados Unidos para desenvolver a World Wide Web. Na Europa não teve nenhuma aceitação. Nós, nos anos 90, a Europa dominava completamente a informação geográfica. Tínhamos a hipótese de fazer depois o que o Google e a Microsoft fez, mas não fizemos. Nós tivemos a Nokia à frente na parte móvel, que desapareceu. Nós, em 2010, se vocês forem ver o primeiro evento comercial regulamentada, as 2 ou 3 primeiras empresas são todas europeias. Okay? As melhores. MyDreams, Metaio, a Total Immersion e a Total Immersion, que era francesa, e assim sucessivamente. Desapareceu tudo. Ou faliu ou foi comprado. E nós agora temos temos a possibilidade de surgir em tecnologias que são essenciais para a próxima década, e nós vamos nos embrenhar em discussões deste tipo e em regulamentações cujo impacto vai ser o mesmo do GPDR, que é basicamente eu vejo os cookies, digo sim e passo à frente. Okay? Portanto, o problema disto é que a maior empresa tecnológica europeia é, ok, agora o Spotify, é a 60ª no mundo, passamos a ser irrelevantes, passamos a ser um parque temático. E, portanto, mesmo a França e a Alemanha têm 50 mil pessoas, o mais talentoso que existe no Silicon Valley por alguma razão. Ok, portanto, eu acho que nós temos a olhar criativamente e competitivamente para estes desafios e não fazer como a Europa está a fazer há décadas, a defender-se, a regulamentar e a empobrecer e a transformar-se num local que, de facto, é fantástico para turismo e relevante em praticamente todas as outras áreas. Rafael, gostaria de complementar de alguma forma? Bastante completa a explicação do António. Sim, em termos mais práticos, soluções para isso. Passa pelo design das aplicações, ter alguma indicação quando a câmera está a ser ativa, talvez, mas sem dúvida que estas questões todas de privacidade são preocupantes até a nível de, não tanto de outro cidadão estar a filmar, mas da empresa que pode estes dados todos, esta informação toda, o que é que ela faz com estes dados, não é? Tem que haver aqui responsabilidade, tem que ser bem definido estes termos. É um assunto muito relevante. Obrigado. Chegamos à nossa hora e meia, são 5h30. Aqui só aqui uma última pergunta que já agora acho que da Isabel Viana, que é interessante. Já fomos falando sobre ela. Pergunta quais são os principais desafios que a realidade aumentada enfrenta. Acho que já fomos falando em grande sobre isto. Mas tem aqui uma questão muito interessante, que é: será que a realidade aumentada é uma realidade intergeracional? Eu confesso que não percebo totalmente a questão da pergunta, mas pergunto-me se não está na linha de será que a aceitação da realidade aumentada passa mais por uma necessária mudança de geração? Ou seja, será que temos que mudar de geração? Tem que vir realmente uma geração mais nova? Às vezes isto acontece, muda a geração e uma geração que não aceitava algo, agora já vai aceitar algum papel da idade, em última análise, nesta questão da realidade aumentada. É curioso, nós temos uma experiência em Algés, ao pé de Lisboa,
sobre o que seria num bairro haver uma rede aumentada a um nível incrivelmente intenso. E o que se passa com a rede aumentada com esse grau de intensidade é que a forma que nós, no fundo, acabámos utilizando foi quase como criar um novo jornal, um jornal local, em que nós aumentávamos o bairro com todo tipo de notícias. Okay? Imaginem que estão em casa e estão a ter as notícias da pastelaria, que o pastel de nata está a sair, ou o clube vai jogar, o clube do bairro vai jogar às 5 da tarde e assim sucessivamente. E o que nós chegamos à conclusão é que, novamente eu volto à rede aumentada hiperlocal. Se nós criarmos este ambiente hiperlocal de notícias, nós temos a aceitação de todas as gerações. É um novo jornal, vai ser um novo mídia. Portanto, isso é o tema dessas aulas deste Harvey Brenner é o que o Washington Post quer fazer, em última análise, é voltar ao jornalismo hiperlocal, porque basicamente temos um novo mídia e esse novo mídia é para todas as gerações. Toda a gente vai querer saber aquela informação. Portanto, a vantagem dos bairros também é que o problema da privacidade não é tão crítico, porque o problema da privacidade já não existe no bairro. Eu conheço os vizinhos, eu dou-me com os vizinhos, eu estou num ambiente quase conhecido, e onde as vantagens depois de eu ter toda a informação, que não tenho de outra forma, passam a ser importantes. Há um estudo do meu doutoramento, Diogo Queiroz de Andrade, que era jornalista, que vai fazer uma tese sobre a rede aumentada e foca muitos destes aspectos. É que, de facto, a parte da rede aumentada que vai ser bem importante é um pouco esta, eu acho que vai aproximar gerações por essa razão. Basicamente, eu acho que o segredo do sucesso da rede aumentada, nomeadamente na sociedade europeia, que ainda é vive muito em bairros e em comunidades, é que vai aumentar a vida do bairro, vai acrescentar à vida do bairro, e todas as pessoas que vivem no bairro vão beber daí. Vai ser substituir os jornais locais que desapareceram há 20 anos. Ou 30 anos. Pronto, eu tenho aqui a opinião, sim, partilhando aqui um bocadinho também a opinião do António, não é? Eu creio que isto é verdade, sim. Pronto, depois também há aqui, às vezes, o que cria a migração das pessoas para uma determinada consideração da tecnologia é a própria necessidade de usar essa tecnologia e a massificação dessa tecnologia. E claro que aqui o tempo, não é? E dar tempo às pessoas para elas se habituarem é muito importante. Eu lembro-me que o meu pai era, sendo assim muito velho, anti-tecnologia, portanto utilizava o telemóvel quando ele apareceu há uns anos atrás para fazer chamadas e pouco mais, e neste momento, com 60 anos, o meu pai manda mensagens, aprendeu há pouco tempo, aprendeu relativamente pouco tempo, manda mensagens, vai ao YouTube, faz pesquisas no Google, faz tudo aquilo que muitos de nós fazem, e portanto com maior facilidade ou menor facilidade, com se calhar alguma influência daqui da geração em que nós estamos, porque para todos os efeitos as gerações mais recentes estão habituadas a um ambiente mais dinâmico de mudança e de novas tecnologias e de se calhar readaptarem-se muito rapidamente a novas coisas. Sim, se calhar haverá uma facilidade em incutir isto nas gerações mais recentes, mas eu acredito que o ser humano seja um ser curioso por natureza e que, portanto, vai procurar sempre ajustar-se e adaptar-se e, portanto, adotar novas coisas se vir que aquilo o vai ajudar de alguma forma, independentemente da geração. Depois queria só fazer aqui também um último comentário à questão de tornar a realidade aumentada hiperlocal, que é uma coisa em que eu também acredito. Acho que falta aqui um bocadinho de sensibilidade por parte de quem disponibiliza, por exemplo, os frameworks de realidade aumentada, de democratizar. Isto porque, por exemplo, temos a Vuforia a vender licenças na ordem de algumas dezenas de milhares de euros ano, e portanto isto é um ponto,
acho que estes fornecedores, não é, de serviços, de frameworks, acho que há aqui ainda um caminho na direção da democratização destas tecnologias para poderem ser adotadas de uma forma hiperlocal, não é? Eu não podia concordar mais, e é por isso que nós resolvemos desenvolver a plataforma que esperamos poder lançar no final do ano. Aliás, o problema com todas essas plataformas não se dá só em rede aumentada. Portanto, a maior parte dos países, começando pelo nosso, que eu conheço melhor, gastam milhões e milhões e milhões em licenças de software eternas. E portanto, somos refém dessas plataformas que não foram desenvolvidas por nós, e muitas delas são subótimas, e em que não há nenhuma razão, em muitos casos, para não terem sido desenvolvidas aqui e noutros lados, e de uma forma muito menos dispendiosa. Portanto, eu concordo totalmente. E, portanto, o que se passa hoje em dia, se forem aos municípios, os municípios gastam milhões e milhões e milhões em licenças de software que, manifestamente, em muitos casos, está completamente datado. E esse é um esforço que eu acho que a comunidade em Portugal deve fazer a vários níveis. Não tem o menor dos sentidos esta situação neocolonial tecnológica onde nós e muitos outros países vivem. Não tem nenhum sentido. Muito obrigado. Já estamos para lá da hora. E eu pedia só então à Ana para fechar a nossa sessão, se calhar. Sim, obrigada a todos, aos nossos oradores, pela participação, e obrigada também às pessoas que nos estiveram a acompanhar. Pronto, deixamos aqui só o apelo, pronto, que esta é uma iniciativa que vai continuar e, portanto, sigam-nos também nas redes sociais, e porque vamos dar mais seguimento a estas sessões, e muito obrigada. Já agora voto a todos de um bom fim de semana e obrigada por terem estado connosco neste bocadinho. Obrigado.